Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista, em que todos os dias estudamos a Palavra de Deus. Durante essa semana nós temos estudado sobre o problema do mal, a sua origem, como ele nos afeta, como a Palavra de Deus aborda esse problema. E o nosso verso para meditação da Palavra de Deus, nosso verso áureo, é o seguinte: Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse capítulo 21, verso 4. Essa é a nossa esperança, né? Deus nos dá a solução definitiva para a existência do mal. E a nossa lição de hoje é a seguinte: há muitas coisas que nós não sabemos. Quando nós estudamos a Palavra de Deus e abordamos muitos temas, a gente tem que ser humilde e reconhecer que tem muita coisa que a gente não sabe. Muitas palavras que nós não conseguimos entender. A cultura bíblica, muitas vezes, nós não conseguimos entender o porquê das coisas, por que as pessoas agiam de certas formas, por que o mal existe, por que o bem age da forma que age. Se existe um Deus bom, por que ele permite o mal? E uma das coisas que tem me ajudado a entender um pouco mais e a responder um pouco dessas perguntas é o devocional diário Descobertas da Fé, do professor Rodrigo Silva. Rodrigo Silva Arqueologia, né, que tem até um canal aqui no YouTube, e ele também trabalha na Novo Tempo, tem o seu programa, né, na Novo Tempo, falando sobre a Palavra de Deus, abordando as descobertas da fé, onde nós conseguimos entender um pouquinho da cultura, o porquê de certas coisas que a Palavra de Deus nos diz. E aqui temos então uma das perguntas que nós mais temos, né, por que existe um mal? Claro, o professor Rodrigo não consegue dar essa resposta, porque na verdade nós não conseguimos abordar totalmente esse tema. Mas esse devocional diário tem me ajudado a estudar um pouquinho mais a Palavra de Deus e eu indico para você conhecer um pouco mais, para abordar alguns desses temas e entender o contexto da Palavra de Deus. Hoje, sobre essa questão do que nós não sabemos, nós vamos ler o livro de Jó, no capítulo 38, a partir do verso 1 até o verso 12. Aqui, depois de todo o sofrimento do patriarca Jó, Deus em pessoa aparece para ele, só que num redemoinho, e começa a fazer alguns questionamentos para Jó. Jó era uma pessoa que achava que sabia muito, mas no final aquela frase filosófica se fez muito verdadeira para ele. Tudo que sei é que nada sei. Vamos então ler a palavra de Deus no livro de Jó, no capítulo então 38, versos 1 a 12. Diz assim: Depois disso o Senhor respondeu a Jó num redemoinho dizendo: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos, como homem, porque te perguntarei, e tu me responderás. Olha que Deus chega para ele e fala, né? Agora você vai ficar inteiro, vai ficar de pé e vai me responder. Já que você está me perguntando tantas coisas, agora eu é que vou te perguntar e você vai me responder. Onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Faz-o-me saber, se tens entendimento. Quem lhe fixou as medidas, se é que o sabes? Ou quem a mediu com o cordel? Sobre que foram firmadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra de esquina? Quando juntas cantavam as estrelas da manhã, e todos os filhos de Deus bradavam de júbilo? Ou quem encerrou com portas o mar, quando este rompeu e saiu da madre? Quando eu lhe pus nuvens por vestidura e escuridão por faixas, e lhe tracei limites, pondo-lhe portas e ferrolhos, e lhe disse, até aqui virás, porém não mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas orgulhosas? Desde que começaram os teus dias, deste tu ordem à madrugada, ou mostraste à alva o seu lugar? Aqui são perguntas que hoje a gente até consegue dar umas respostas através do estudo da ciência, né? Nem mesmo a teologia, o estudo da Palavra de Deus nos dá todas as respostas. Mas o que Deus nos diz é que nós somos pequenos, nós não sabemos tudo, nós conhecemos um pedacinho do quebra-cabeças, do grande quebra-cabeças da história, mas Deus é o Senhor de todas as coisas, Ele sabe tudo, Ele conhece tudo, e nós temos que confiar nele. Por que nós temos que confiar nele? Porque Ele nos mostra, através da sua palavra, que Ele é o autor e o consumador de todas as coisas. Que Deus, Ele é Deus, nós temos que deixar Ele ser isso, o Criador de tudo nas nossas vidas, o Senhor de tudo em nossas vidas, o Senhor absoluto de todas as coisas. Nós, como seres humanos, somos pequeninos. Buscamos e apalpamos um pouco das coisas que nós conseguimos entender, mas Deus está muito além
E muitas das respostas que nós temos buscado e compreender hoje são respostas que só vão vir para a gente na eternidade, não nesse mundo. Por isso precisamos exercer a fé, a confiança em Deus todos os dias, buscando Deus, para permitir que Ele cresça na nossa vida, no nosso coração. E assim, com essa entrega diária, a gente consegue lidar melhor com os problemas da nossa vida. Nós temos que buscar confiança no Senhor, mesmo que a gente não saiba todas as coisas. Aqui a palavra de Deus pede para a gente voltar ao livro de Jó, no capítulo 42. Vamos então a Jó, no capítulo 42, verso 3. Jó 42, verso 3. É o último capítulo do livro de Jó, em que Deus finalmente transforma a vida dele. Jó, capítulo 42, verso 3. Quem é este que sem conhecimento obscurece o conselho? Por isso falei do que não entendia. Coisas que para mim eram demasiado maravilhosas e que eu não conhecia. Aqui no final do livro, Jó reconhece, olha, eu não sei. Eu realmente não sei todas as coisas, eu não sou Deus, eu não tenho todas as respostas, porque ninguém tem, mas Deus tem. Nenhum ser humano tem, nenhum ser criado tem, mas o Criador de todas as coisas sabe. Por que a gente sofre tanto? Muitas vezes a gente não vai encontrar as respostas. Na vida de Jó, no exemplo que a lição nos dá, ele sofreu tudo o que sofreu numa grande batalha, num grande conflito entre Cristo e Satanás. E provavelmente ele nunca soube dessa história de que Deus e o diabo haviam conversado sobre ele e que Deus colocou à prova para mostrar que existem pessoas leais e fiéis a Deus, mesmo no mundo de pecado e sofrimento. E que nós somos abençoados por Deus, não porque simplesmente somos como presentes que são dados, né, para criança. Você fez uma coisa boa, então você vai ganhar uma coisa boa. Deus nos dá coisas boas porque Ele nos ama. E nós retemos essas coisas boas, nós recebemos essas coisas boas pelo amor de Deus. E nós não temos que responder a Deus, né, como esse questionamento que Satanás fez, que Jó era bom só porque Deus dava coisas boas. Muitas vezes Deus nos dá coisas boas, mas muitas vezes passamos por dificuldades e mesmo nas coisas boas, nas situações boas e nas situações difíceis, nas provações, nós podemos ser fiéis e leais a Deus, porque somos do céu, cidadãos do céu vivendo no mundo de pecado. Essa é uma das respostas que a gente pode encontrar para a dor e sofrimento. Satanás está revoltado com a gente, ele quer destruir a gente logo, acabar logo com a gente, fazer com que a gente se perca, porque ele está perdido. Por isso ele vai fazer a nossa vida uma vida de sofrimento se ele conseguir. Mas Deus sempre retém a mão do diabo, porque a mão de Deus é poderosa. Deus sabe o que faz. E na vida de Jó, nesse exemplo que nós temos, nós encontramos o grande conflito explicado, para que a gente possa entender que sofremos sim, mas Deus sempre está ao nosso lado. E Deus nos dará recompensa, justiça, principalmente quando Ele voltar nas nuvens do céu. Vamos juntos orar? Querido Pai, obrigado por Tuas bênçãos, Teu cuidado e Teu amor. Pedimos nesse momento que a gente possa ter paciência, porque muitas vezes passamos por dificuldades, muitas pessoas que estão ouvindo agora estão passando por dificuldades e precisam buscar e reconhecer o Senhor nas suas vidas. Ajude, Pai, para que elas encontrem a resposta é Jesus. Obrigado pelo Teu carinho, obrigado pelo Teu amor, em nome de Jesus. Amém. Continue comigo nessa semana, buscando as respostas de Deus. E se você puder, busque ali no livro de Jó, leia esse livro, porque vai te ajudar bastante a entender esse conflito. E como a gente não sabe de nada, na verdade, de todas as coisas que acontecem, mas que Deus sabe. E a gente busca crescer no conhecimento, a nossa fé cresce para que a gente possa encontrar mais o nosso Deus. Fique com Deus, fique em paz. Te vejo amanhã para o nosso estudo da Palavra de Deus. Tchau, tchau.